Brasil começa a investir em ciência e tecnologia na prevenção de desastres naturais que provocam mortes e prejuízos. O Repórter Senado de hoje vai mostrar como funciona o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM. O programa também vai debater o que precisa mudar na legislação e os principais pontos da Política Nacional de Defesa Civil que o Congresso aprovou. Neste primeiro bloco, o repórter Dante Ascioli traz um panorama dos problemas que se repetem no Brasil todo ano e as causas que levam a tragédias. Inundações, deslizamentos de terra, secas, chuvas de granizo e até tornados. Entre 1991 e 2010, o Brasil registrou quase 32 mil desastres naturais, catástrofes que atingiram 96 milhões de pessoas e mataram 2.475. As ameaças que provocam desastres naturais no mundo todo, muitas vezes estão relacionadas a terremotos, tsunamis, vulcanismo. No Brasil, nós não temos esses problemas se manifestando. Porém, a gente tem condicionantes geológicos, geotécnicos e geomorfológicos que levam a condições de relevo, que associada ao clima e às condições do solo vão gerar situações de saturação dos solos e deflagração de escorregamentos. A violência da natureza também chega com o vento. Os ciclones mataram 156 pessoas no Brasil em 2 décadas. Um drama que Antonieta conheceu de perto. Um vendaval destelhou a casa da servidora pública e de outros moradores de Ceilândia, perto de Brasília. As rachaduras na parede do quarto dão uma ideia da força do redemoinho, que deixou um rastro de destruição e medo. Eu corri com as minhas netas para ampará-las. Quando nós chegamos lá dentro de casa, senti o vento girar o corpo da gente. E eu ouvi o barulho, no estrondo, o vento girou dentro de casa e saiu pelo teto, levou todo o teto do PVC, telha, gesso. E quando eu olhei, só vi o céu, entendeu? As nuvens já seguiu de alguns pingos de chuva. Foi assim um desespero muito grande que a gente estava esperando. Eu nunca tinha visto aquilo acontecer, pelo menos aqui. Que nem diz assim, em Brasília e na Ceilândia, e exatamente na minha casa. Eu olhei para cima, não vi telha, não vi nada, não sabia o que fazer, eu entrei em desespero total. A sensação que você está sem chão, além de você estar sem teto, você está sem chão. Uma impressão que o mundo está acabando para você. A seca é o desastre natural mais frequente no país. A estiagem responde por 53% dos casos anotados pela Defesa Civil e matou 257 pessoas de 91 a 2010. A cada 25 anos aproximadamente, há um longo período de estiagem forte. E intermediado aí você tem toda década, pelo menos 5 a 6 anos com irregularidade de chuvas. Então ela é previsível. Na minha visão, a alternativa é trabalhar a convivência com o semiárido, a convivência com uma região onde a gente possa, de um lado, preparar a população, preparar as novas gerações, preparar na família, na escola, nas profissões, para conviver com uma região que tem irregularidade de chuvas. Assim como as pessoas são preparadas no Canadá para conviver com a neve, assim como na África ou no mundo árabe são preparadas para viver numa região árida. As inundações vêm em segundo lugar, com 33% dos casos, mas são as catástrofes que mais fazem vítimas. Foram 1.530 mortes no período. Vai morrer gente esse ano, o ano que vem, no outro ano. O que nós esperamos é que esse número de mortes caia.
precisa aumentar o contingente da Defesa Civil. Precisa se instrumentar, depois de mapear, que já está sendo feito, as áreas potencialmente colapsíveis ou que vai escorregar e as áreas onde as enchentes vai matar muita gente, tem que instrumentar como aviso prévio. Em 20 anos, a situação só se agravou. O número de desastres naturais saltou de 713 em 91 para mais de 2.600 em 2010, um aumento de 266%. Para este doutor em mudanças climáticas, o aquecimento global explica parte do problema. A elevação de temperatura média da Terra provoca o aumento da concentração de vapor d'água na atmosfera, que por sua vez é responsável pela intensificação das chuvas e pela intensidade das chuvas durante as estações úmidas. Além disso, há uma expectativa de que uma elevação de temperatura para além dos 2 graus Celsius de temperatura média, haja uma intensificação descontrolada da incidência desses desastres naturais e desses eventos climáticos extremos. O outro extremo também é observado, quer dizer, as secas extremas também têm ocorrido com maior frequência e com maior intensidade. Mas o que transforma a tempestade ou o deslizamento de terra numa tragédia é a ação do próprio homem, principalmente a ocupação de áreas de risco, como margens de rios, encostas e topos de morros. A gente tem uma concentração de população maior nessas áreas suscetíveis. Essa população exposta, ela é o fator da vulnerabilidade, essa exposição, né, da população. O risco é função desses 2 fatores, tanto da suscetibilidade quanto da vulnerabilidade. Quando a gente tem a suscetibilidade natural com a questão da vulnerabilidade, a exposição, a gente passa a ter a situação de risco. O governo federal não sabe ao certo quantas famílias ocupam áreas de risco. Em 2012, o Serviço Geológico do Brasil começou a mapear as regiões mais sujeitas a deslizamentos ou enxurradas. Até 2014, serão analisadas 821 cidades. Nos 286 municípios já visitados, 1.300.000 pessoas moram em locais de risco. Desses municípios prioritários, todos eles tiveram treinamento. Hoje eles estão preparados, eu poderia dizer. E a prova disso é que nos últimos anos o número de mortes diminuiu muito. Os fenômenos continuam acontecendo e quando a gente vai fazer a análise dos números, a gente vê que os danos humanos reduziram bastante. As áreas de risco não poupam nem mesmo a cidade planejada de Brasília. A Defesa Civil emitiu alertas de perigo para 37 regiões do Distrito Federal, onde 60.000 pessoas convivem com o medo. Nós estamos no Varjão, perto de Brasília. Aqui neste assentamento não há qualquer sistema de drenagem e 184 famílias vivem em situação de risco. Apesar dos perigos de desabamento durante as chuvas, os moradores dizem que não têm para onde ir e insistem em permanecer na área. A gente fica assim, ó, é barraco molhando, é rua entrando em barraco. Aqui embaixo, se vocês quiserem ir, ali embaixo tem um monte de barraco entrando em água. O maior medo, cara, é tipo, sei lá, desabar o barraco, né, irmão? Tipo, não tem onde deixar as coisas. Isso aqui é um caso assim de urgência e ninguém tomou atitude com a gente. Só falam que vão tirar a gente daqui e não resolve nada. Diz que é começar a construir os apartamentos para dar pra gente não começar. Qual é o medo que a senhora tem aqui? É disso aí, uma hora viu uma chuva forte e derrubar as teias. E eu com os 4 filhos ficar sem lugar, porque eu não tenho lugar para ir. E aí fica difícil. Mas por que os governos em geral permitem a ocupação irregular do solo? Para o secretário de Defesa Civil do Distrito Federal, Antônio Gilberto Porto, falta pessoal para fiscalização. Se o Estado tivesse a condição de se antecipar, fazer um planejamento de ocupação de áreas de moradias, de alocação de pessoas, né, conforme a demanda que nós temos, acredito que minimizaria muito essas ocupações. Seria o Estado saindo na frente e dando condições para essas pessoas se acomodarem
E aí eu acredito que o serviço de fiscalização poderia ficar um pouco mais reduzido. Mas hoje a demanda para fiscalização é maior do que a nossa possibilidade do Estado, né? Segundo este urbanista, o problema é que muitas prefeituras não conseguem resistir à pressão do mercado imobiliário. O pobre, ele ocupa aquelas terras que foram desprezadas pelo mercado imobiliário, que são as terras de encostas, onde se produzem os deslizamentos, e as margens dos rios, onde se produzem as inundações. Então, um bom planejamento urbano poderia produzir uma melhor justiça na distribuição de terras necessárias à habitação dos pobres. É um conflito permanente isso. Quer dizer, de um lado, os planejadores querendo pôr ordem ao desenvolvimento da cidade, que cresce muito rapidamente, e do outro lado, os especuladores querendo tirar o máximo de proveito da omissão dos governos. E os governos, muitas vezes, coniventes ou no mínimo, omissos diante do problema. Em 2011, uma comissão do Senado percorreu áreas de risco de todo o país e identificou os gargalos da Defesa Civil. Investimento nos municípios para que criem infraestrutura nos rios. Lá na escola, com o conhecimento de atendimento pré-hospitalar, com conhecimento de evacuação, com conhecimento de controle de pânico, e aquelas crianças já desde a tenridade estão preparadas para poder enfrentar essas dificuldades. Os senadores aprovaram um relatório com recomendações ao Poder Executivo e apresentaram um projeto com mudanças na legislação. Nós precisamos descentralizar mais no Brasil. Mas, além disso, embora haja alguns recursos a mais para ajudar, começar a corrigir os negócios mais graves, mas estamos longe ainda de termos uma sociedade preparada, resiliência, como tem na Austrália, Nova Zelândia, alguns países desenvolvidos, como é que se organizaram. Entre as propostas, ampliar as fontes de financiamento do FUNCAP, o Fundo Especial para Calamidades Públicas, e impedir o contingenciamento das verbas para a Defesa Civil. Outra sugestão é punir o agente público que estimula ou permite a ocupação de áreas de risco. A pena vai de 6 meses a 4 anos de prisão. Ainda segundo o projeto, as novas expansões urbanas devem manter pelo menos 20 metros quadrados de área verde por habitante. Nós precisamos ser mais previdentes. Então são coisas, preparar a sociedade, ser mais resiliência. Então são essas questões, esse novo marco regulatório que nós precisamos enfrentar. O projeto trata disso. O governo, nós temos cobrado, ele tem um compromisso conosco, um compromisso com a sociedade brasileira. Nós precisamos partir para isso. Acho que essa é a grande saída. A população também deve fazer sua parte. Uma cartilha do Serviço Geológico do Brasil explica como a mudança de comportamento pode reduzir os danos provocados por inundações e deslizamentos de terra. Observar sua casa, se você trinca na casa. Se você mora numa área de risco e tem trinca, é muito perigo para a habitação. A habitação com certeza está em risco. Observar o piso da casa é fundamental. Se você tem degrau, que a gente chama degrau, né? Se você tem um piso num nível e de repente esse piso racha e cai um pedaço, uma parte desce, sabe, em relação à outra, isso é um perigo na região, para uma habitação. Então, são coisas que a população pode ajudar. Não, aqui não cai não. Problemas que Dona Inês enfrenta todos os dias na Vila Rabelo, a área de mais alto risco no Distrito Federal. O piso da casa onde ela mora com os 5 filhos cedeu por causa da chuva e a última enxurrada levou embora o quarto do casal. Antes de cair, aqui tinha, no chão era tábua. Aí aqui embaixo era o banheiro, e aqui tinha a minha cama, aqui tinha um armarinho, aqui tinha um rack que eu botava e o berço do menino. E aqui o espaço aqui era da cama. E aqui ficava só a porta de entrar e sair, para usar o banheiro. E o que é que restou disso? Nada, não restou nada. E tudo que eu tenho tá tudo quebrado e tudo se acabou, porque entra enxurrada, o pé das coisas se acabou tudo. Então tudo que eu tenho é quebrado dentro de casa, tudo desmanchado. O que eu tenho aí, eu comprei agora só o bujão que eu fui ter roubado aqui dentro de casa, o pouco que tinha, o povo entraram e roubaram. E o resto que tem é tudo quebrado. Eu não tenho nada.
É um risco extremo. Já caiu um cômodo, entendeu? Tá vizinho ou encosta, é um risco muito grande. Ela não deveria estar morando nisso aí. Esse é uma outra dificuldade que as defesas civis municipais têm, né? Que é a questão de retirar a população do local de moradia. Tem que se injetar dinheiro, mas tem que se cobrar eficiência e resultado. Esse dinheiro não pode cair para o sumidouro. Ou seja, em todas as esferas, política, polícia, cidadão, já está ou passou da hora de reinventar a vergonha nesse país. A gente tem que criar também no brasileiro, no Brasil, essa percepção, essa cultura de que Deus não é brasileiro, de que pode acontecer um fenômeno perigoso que pode atingir severamente uma comunidade. Veja a seguir o que prevê a Política Nacional de Defesa Civil, as limitações de estados e municípios para investir em projetos de prevenção. O Repórter Senado volta em instantes.